O livro de Juízes, capítulo de número 13, versos 1 até verso 7. Você descobre quase sempre que a tônica aqui é o povo em desobediência, quase sempre. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhes disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhes disse: um homem de Deus veio a mim, a sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, trêmula. Não lhes perguntei de onde ele era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Oremos. Nosso Deus e Pai, é sempre um momento muito agradável e ao mesmo tempo tenso quando nós abrimos a Tua Palavra, mesmo sendo, Pai, há tantos anos passado, esta palavra é tão viva, ela está tão atualizada. Ajuda-nos, Senhor, a receber esta palavra e a entendermos alguns princípios, para que também a nossa vida seja edificada, para poder, Senhor, servir melhor ao Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Deixa eu te falar algumas coisas inicialmente. A história e sua essência. Se você não entender a Bíblia, você vai pensar o seguinte: mas isso é lá do Velho Testamento. O Velho Testamento teve a sua história e a história tem a sua essência. E esta essência que vai fazendo a história no decorrer dos nossos dias. Está entendendo? Então eles contaram a história, foi registrado, mas a essência não terminou. Esta essência veio trabalhando em todo. Estou achando com muito eco aqui, meu filho. Vê o que é isso. Dá uma olhadinha, por favor. Então, para você entender, é que a história ela vem seguindo. Você agora está contando a sua história. Na sua história tem a essência do passado.
E ela vai passando de pessoas para pessoas. Esta essência ela vai completar na segunda vinda de Cristo. Ali encerra a história, quando Cristo vier buscar a sua igreja, os seus servos escolhidos, que estiverem vivos naquele período. Mas se você não estiver, ou nós não estivermos vivos até a vinda de Cristo, a nossa história outros vão contar lá na frente. Portanto, a história é que dá sentido à vida. Eu tenho os meus avós, por parte do meu pai, ela ainda foi daquele tipo de pessoas que foi pega a laço, porque ela vivia no mato, eram índios, e eu venho daquela história dos índios. A minha avó, na tataravó, foi pega a laço, como se chama, para ser tratada, domada para casar. E a história então foi contando. Depois, mais tarde, a minha avó Isabel contou a sua história. E na minha infância, ela transferiu a história dela para mim, o que tinha acontecido. E ela morreu, a mãe dela tinha morrido. Ela foi, a pessoa que é da roça sabe, foi colher café. Café, você sabe, você bota uma cesta aqui na frente, você pega assim, puxa assim para cair na... E quando ela fez assim, puxou uma jararaca e mordeu no rosto, e ela morreu rapidamente, porque não tinha trato naquele tempo, né? Mãe da minha avó. Então veja como a história, né? Então por que eu sei disso? Porque tem a história. Então gentilmente diga para quem está ao seu lado: meu irmão, você está contando a história. Mas diga ele assim: mas conta uma história bonita, meu filho. Não deixa a sua história ser fraca, não. Porque tem que ser assim a nossa história, né? Eu estou passando a minha história está seguindo. Sansão foi o último juiz, e quando ele iniciou, Israel estava passando por uma situação muito grave. 40 anos em sofrimento, porque com a morte do juiz, eles sempre abandonavam a Deus e viviam um sofrimento muito grande, irmãos. E eu disse semana passada que abandonar a Deus é a pessoa querer suicidar, porque vai viver uma vida muito destruída. Então ele aparece naquele período. Sansão é formado por Deus, e você leu a história que diz assim: e ele livrará Israel. Você leu na história, no início da leitura aí? E ele livrará Israel. Então Deus chamou Sansão para um período difícil, quando os filisteus estavam oprimindo o israelita, e foi realmente um período chamado da Filistia, ou dos filisteus, que era este povo. E qual é a origem deles? Você sabe de quem vêm os filisteus? Eles vêm de um dos filhos de Noé, no capítulo 6 de Gênesis. Você tem tempo para abrir a Bíblia? Capítulo 6. Eu não sou historiador, mas eu tenho procurado me esforçar. Eu sei que tem gente melhor do que eu sei tudo isto. No capítulo 5 de Gênesis, você olha aí, verso de número 32, o que está escrito aí? Era Noé da idade de 500 anos e gerou quantos filhos? 3: Sem, Cã e Jafé. Só para você ter uma noção, e neste mesmo capítulo, ele vai dizer mais à frente, no capítulo 10 desse mesmo texto, abre no capítulo 10, por gentileza. Aqui fala sobre os descendentes dos filhos de Noé.
Só para você ter uma ideia. E no verso 6, diz assim: os filhos de Cã, está dando o nome aqui: Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, então ele dá todo um relatório da geração deste rapaz chamado Cã. Cã, ou lá alguns usam a palavra cão. O que quer dizer isso? Quer dizer que era um povo que eles não tinham sido circuncidados. Vivia numa região de Gaza, e daí os filisteus. O que aconteceu? Quando Sansão foi procurar uma moça para casar, olha o que ele foi procurar. Ele foi exatamente procurar uma cananeia que vem da origem de Cã, que era um povo que não era da família. Daí você vê a luta do seu pai. Eu espero que você tenha paciência para a gente dar uma olhada com mais carinho. Aqui diz assim: o casamento de Sansão, no capítulo 14. Desceu Sansão a Timna, eu acho que é Tina, vendo Tina, uma das filhas dos filisteus. Olha o que ele foi. Ele vai numa casa, ouça a leitura, veja: subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: eu vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-me, pois, para esposa. Olha no verso 3, o que é que seu pai falou? Leia: porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas do teu irmão, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar uma esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me a esta, porque só desta eu me agrado. O seu pai falou: meu filho, peraí, vamos pensar esse negócio de casamento, porque naquele tempo quem escolhia a namorada ou a esposa eram os pais. Você não podia. Então ele falou: papai, é aquela que eu quero. Então o pai dele falou: não faça isso, meu filho, essa moça não vai servir. Aí eu fiquei lendo alguns artigos sobre este aspecto. Deus então permitiu que Sansão entrasse nesta família. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de colocar Sansão dentro da família. Então, ao olharmos com cuidado, vemos que há algo interessante sobre Sansão e o seu nascimento. E agora você descobrindo assim, se você quiser fazer um paralelo, isto é da minha cabeça. Você descobre que o nascimento de Sansão, ele teve uma semelhança com o nascimento de Jesus. O anjo apareceu a Maria, a José, e disse: não temas deixar sua mulher, porque o que está gerado, né? Então, é o meu. Ali é de Sansão, então, esse menino será o quê? Nazireu. Ele vai livrar Israel. O que é que Jesus fez? Veio para livrar do pecado. Eu estou fazendo uma analogia só para você entender como Deus faz. Por que é que Deus permite certas coisas? E às vezes nós queremos brigar com o Senhor, dizendo: mas por que isso, Senhor? Por quê? Então ele precisava colocar Sansão dentro daquela linhagem, dentro daquele povo, para que Sansão pudesse entrar na família e ele agir através de Sansão aquilo que ele queria que fizesse. É só você parar e começar a pensar. Diante do sofrimento do povo, Deus então traz Sansão. Ao casar com esta mulher cananeia, mesmo o pai não querendo, Deus usou este meio para Sansão entrar na família, para o Senhor usá-lo com um período de 20 anos. Então foi o período que ele reinou dentro daquele grupo. No capítulo de número 15,
Segue um pouquinho mais. E aqui você começa a ver que Sansão, Deus começa a trabalhar para destruir os filisteus. Capítulo 15. Passando algum tempo, aos dias da ceifa de trigo, ele coloca fogo. Por quê? Você vai descobrir que o que aconteceu aqui com o pai dele, o que eles fizeram com ele. Então o Espírito do Senhor, capítulo 14, verso 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos esquionitas, matou deles 30 homens, despojou as suas vestes festivais e tal. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada a sua mulher. Ele foi lá para tentar passar uma noite lá com a sua esposa legítima. Olha para mim, eu vou te explicando a história. Quando chegou lá, o pai da moça falou assim: eu pensei que você tivesse aborrecido dela, eu peguei e dei para o seu companheiro. Mas aqui tem moça mais nova do que ela, é mais bonita, eu te dou uma outra para você. Ele disse: não, mas não é isso. Agora Sansão diz assim para ele: depois não vai dizer que eu estou perseguindo a você, porque vocês é que provocaram. Então o que aconteceu? O sogro dele, no caso, provocou, pegando a mulher dele, que ele gostava, e deu para um outro camarada. E daí ele começa então a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aqui nós temos então no capítulo 15, Sansão põe fogo às searas dos filisteus. E aqui começa o problema de liberação. Vamos ler um pouquinho mais. Capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo de Sansão, levou um cabrito para visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher, porém o pai dela não deixou entrar. Ele disse: por certo pensava eu que de tudo aborrecias, de sorte que eu dei a teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, do que a irmã, e mais nova? Toma, pois, essa aqui. Então Sansão lhes respondeu: desta feita eu sou inocente, hein, para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu. E aqui nós temos é lindo isso aqui. Ele tomou 300 raposas e, tomando um facho, as virou a cauda, com a cauda lhes atou um facho no meio dela. Tendo ele chegado ao fogo, chegou o fogo de tições, largou na seara dos filisteus. Ou seja, ele colocou fogo no rabo da raposa, fez um facho, e elas correu para o meio da plantação dos filisteus e queimou tudo. Cara esperto também, né? Aí você olha que história, brincadeira. Não é brincadeira. Ele pegou, destruiu toda a plantação dos filisteus. E aqui começa então a história deste homem livrando, para que o povo pudesse ficar livre daquele mal que eles estavam vivendo ali. Eu estou contando assim de uma maneira muito simples, só para você entender como funciona isso. E ele então colocou fogo e feriu grande carnificina. Antes ele já tinha feito aqui um trabalho, pegou uma queixada de jumento e matou uma turma. Ou seja, ele foi chamado por Deus para livrar os israelitas do sofrimento. Ele foi chamado para livrar. E aqui nós temos, ele agora vai entrar numa outra fase da sua vida, que eu achei extremamente triste, porque chega no capítulo 16, aqui entra um momento quando Deus já está preparando Sansão para resolver finalmente o problema. E aqui nós temos então, Sansão fere 1000 homens com uma queixada de jumento. Capítulo 15 e verso 14. Leia comigo todos, a uma só voz. Verso 14, leia. Porém
porém, o Espírito do Senhor tornaram como fios de linho, e as suas amarduras. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, tomou-lhes e o que fez? 1000 homens. Com uma queixada de jumento, um montão, e uma queixada de jumento feriu 1000 homens. E olha aqui, ele mata essa turma. Só que agora você descobre no capítulo 16, que é o que nós queremos deixar como assunto para nosso momento aqui. Primeira coisa que você tem que entender é que Deus permite todas as coisas. Me ouviram bem lá atrás? Olha para mim. Deus permite todas as coisas, porque Ele é o dono de todas as coisas. Às vezes você passa por uma situação e você não sabe a razão. Lembre-se, Deus permite. E às vezes é para nos corrigir, às vezes é para nos chamar a atenção. Ele permite certas coisas acontecer. Sabe por quê? Porque Ele nunca perde o controle. Ele está sempre no controle. Se você olhar humanamente, por que Deus podia evitar que fizesse isso, mas Deus precisava fazer isso. Por quê? Porque Ele precisava disciplinar aqueles que maltratavam aos israelitas. E no capítulo 16, Sansão agora entra num período de fraqueza. E aqui nós temos um problema mais sério ainda. Problema de fraqueza. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram, pois, toda a noite, esperaram às escondidas na porta da cidade, e a toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperemos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado. Ouça bem, Sansão estava sendo dirigido por Deus. Sansão não ficou em sono profundo, porque Deus estava com ele. Lembre que você leu lá no início que ele foi até o final com a mesma unção que Deus tinha dado a ele. E aqui nós vemos outra coisa. Versículo 3: porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou, pegou ambas as folhas das portas da cidade e as suas ombreiras, e juntamente com a tranca, e as tomou, pondo sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que lhes olha para Hebrom. Então Sansão, eles não conseguiram. Tudo Deus permitindo que acontecesse na vida deste homem chamado Sansão. E agora ele vai para um outro desafio. Ouça o que eu vou dizer a você. Há coisas que acontecem na sua vida, Deus permite. Maior parte é para chamar-nos a atenção. Sansão então estava vendo um perigo. Agora no verso 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreg, a qual chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: agora você que vai trabalhar para a gente, Dalila, você agora vai ser a nossa quinta coluna. Por quê? Porque ele já sabia que esse homem não era um homem qualquer. Porque para tirar o portal da cidade tinha que ser alguém, né? Não era igual a Jonas, nem igual a Serginho, né? Mas ele chega lá, abraça aquilo, levou, saiu. Então esse cara realmente é perigoso. O que acontece? Olha para o que aconteceu com Dalila. Olha para a Bíblia, leia o que está escrito. Eles chamam Dalila e digam: minha filha, agora é a sua vez. Você vai persuadir a ele. Perguntei: em que consiste essa força que você tem? Porque nós precisamos descobrir. Que coisa fantástica, né, irmão? Que não tem nada de fantástica, né? Mas é coisa do inimigo. O inimigo faz essas coisas. O que ele fez aqui?
Declare-me. Vamos ler novamente. Capítulo 16, 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou de uma mulher do vale do Soreg, a qual chamava Dalila. Então os príncipes dos judeus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Meu Deus, que oferta maravilhosa, né? Cada um vai dar um troco a ela pesado, né? E ela agora começa o seu desafio. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, eu te peço, em que consiste a sua grande força? Porque você é um cara brilhante, maravilhoso, eu gostei muito de você. Não está escrito isso aqui não. Você é um cara charmoso, aberto, mas eu estou precisando saber alguma coisa sobre a sua vida. Não é assim que você, quando vai namorar, a moça, né? A moça, quando vai namorar um rapaz que não conhece, ela quer saber quem é você, qual é a sua família, o que você faz da vida, né? Ela não entra assim abertamente, né? Aí ela vai descobrir quem é você, se ela é esperta. Se ela não é esperta, pega o balão apagado, né? Porque ela não vai querer saber. Eu sempre digo aqui, quando você tiver que casar, você procura saber quem é a família. Senão você pega uma coisa meia braba, né, meu filho? Hein? Você tem que escolher família. Como é que você vai entrar numa família que você não conhece? Pior é quando é filha única, né? Filha única ainda tem uma vantagem, que se o pai e a mãe for rico, você vai ficar com a riqueza toda para você depois, graças a Deus, né? Eles vão morrer mesmo, deixa para você, não é assim? Mas se tem lá gente com um problema muito sério na família, você fica, né, assustado, né? Como é que vai ser? Né? Quantos aqui tem 4 cunhados? Levanta a mão. Ninguém. 4 para baixo, levante a mão. 4 cunhados para baixo, levante a mão. Ué, vocês não são casados não? Todo mundo casou com filha única? Olha lá. Quantos casaram aqui que tem 8 cunhados? Levante a mão. Opa. Vamos ver se tem alguém do meu lado aqui. Quantos igual a mim, que casou numa família de 9 filhos? Eu tenho 8 cunhados. Olha lá, outra levantou a mão, é verdade, né, irmão? Tem uma porção também, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você passa a participar daquela família, e tudo que acontece naquela família, você está agora junto com ela. Você vai participar. Não estou botando medo não, é só para você pensar um pouquinho, para não se arrepender depois. Volte para o texto. Vamos conversar um pouquinho mais com a dona Dalila. Disse Dalila a Sansão: declara-me. Verso 7, respondeu Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda que secos estão, enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E assim ele foi deixando ela entrar na vida dele. Ela foi entrando devagar, foi começando, foi até chegar o lugar que ela queria, que era descobrir. Ouça o que eu vou te dizer. É assim que as coisas erradas começam a entrar na nossa vida. É quando você abre concessão. É quando você começa a permitir. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Vai sempre batendo na porta. Alô, tem gente aí dentro? Oi. Ela vai. É assim que acontece. Daqui a pouco você está tão perdido que você não sabe. Fala assim, Deus fala. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você começa a abrir espaço para aquelas coisas que você sabe que vai estragar a sua vida espiritual, você tem que segurar.
e não se permitir que estas coisas venham roubar você, venha feri-lo, venha tirar de você o que Deus tem depositado na sua vida. É preciso nós agora, porque se eu não aprender com esses textos, eu não vou conseguir aprender de outra maneira. Eu tenho que saber, ela foi ao máximo aqui, até ele chegou ao ponto de dizer, minha força é essa. E pegaram e amarraram, e esse homem sofreu as consequências. Estava nos planos de Deus? Sim, mas ele foi permitindo que as coisas acontecessem, e assim ela foi. Então agora veja aqui uma coisa que aconteceu: a morte de Sansão. Depois que ela descobriu todas as coisas, cortaram o cabelo da sua cabeça, raspou, eles fizeram algo. Então os príncipes dos filisteus juntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Dagom. Por quê? Porque tinham feito uma obra extraordinária a eles, revelando. Pegaram Sansão, vazaram os seus olhos, e ele agora começou, sabe o quê? Servir de chacota. Ele cego, sem ter como se defender, e eles começaram a brincar com a vida dele, e disseram assim: então os príncipes filisteus ajuntaram-se para oferecer ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem. Eu estou lendo o capítulo 16, verso 24. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se eles, o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão para estar ali, ser zombado dele. E aqui nós temos agora uma oração. O que aconteceu com Sansão? Sansão foi fazer essa visita à sua esposa, e lá deram a esposa para outro, e ele assim agiu daquela maneira. Ele coloca fogo na seara, destrói, mas ainda não tinha sido tudo, porque agora vai acontecer o pior. Sansão entra num processo de decadência, eu estou dizendo aqui, que iria levá-lo à sua morte. E olha para o verso que você tem aí, 21 do capítulo 16. Então os filisteus pegaram nele, vazaram seus olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. Fizeram uma coisa horrível com ele. Mas eu olhei aqui para este texto, eu fiquei observando um pouquinho, eu estou andando um pouquinho com a história, só para não ter... O que eu quero que você saiba, verso 27 e 28, leia. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Olha que coisa séria aconteceu aqui. Quando chega no verso 28, dá uma olhada, a oração que Sansão fez. Verso 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, o que ele disse? Senhor, peço que te lembre de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E aqui nós temos o assunto. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio e que sustinha a casa, e fez força sobre ela com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse, leia, verso 30, e morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força
E a casa caiu sobre os príncipes, sobre todos os que estavam na casa, e foram mais os que matou na sua morte dos que o que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa do seu pai, tomaram e subiram com ele e sepultaram lá na sua coisa. Mas aqui nós temos, irmãos, algo que para mim é muito difícil. Você descobre então que ele destruiu, e agora nós temos um período muito grave. Ele reinou sobre eles durante 20 anos. Terminado esses 20 anos, segue aqui que eu vou terminar com isso hoje, entra num período muito sério. O capítulo 19 entra aqui um período de decadência de imoralidade em todo Israel. Foi um período muito grave depois da morte de Sansão. Uma vez que ele saiu, agora entra esse período que vai até o capítulo 21. Foi um período muito sério na vida destes homens. Por quê? Porque eles começaram a entrar num período de uma contaminação moral. E aí vai passar para um sofrimento maior lá na frente. E agora eu queria deixar com você uma palavra. Esta é uma palavra do meu coração. Capítulo 21. Olha o que acontece com as pessoas. Verso 25. Leia comigo. Capítulo 21, verso 25. Capítulo 21, verso 25. Leia. Naqueles dias... Leia mais uma vez. E aqui nós temos o problema. Qual o perigo? Qual o perigo que ronda a nossa porta? Qual o perigo que rondou a porta de Israel? Por não terem governo, por não terem quem mandasse, eles, cada um fazia aquilo que queria, aquilo que eles achavam que estava certo. Este é o perigo que eu vejo hoje, irmãos. É quando eu e você, quando nós não temos quem nos governe. E hoje vivemos também um outro período em que as pessoas não querem ser governadas. Elas querem ser autônomas. Elas querem andar por conta própria. E na vida espiritual, ouça bem, na vida espiritual você não pode ser o tutor da sua própria vida. Você não pode andar sozinho. Ninguém pode andar. Você precisa de alguém que pelo menos te chame a atenção. Alguém que diga, não é assim que funciona. Porque quando você faz por conta própria, tem as consequências. Há consequências. O povo diz que o povo fazia o que bem querido é. Falta de governo. Eu não posso viver. Eu preciso de governo na minha vida. Eu tenho que ter governo. Eu tenho que ter alguém que mande na minha vida. Eu preciso disso. E você precisa. Você precisa. O que nós fazemos aqui na igreja, de uma maneira muito simples, que somos pastores, o que nós fazemos aqui é tentar dizer a você, meu irmão, minha irmã, você não pode sair da presença de Deus. Ah, pastor, mas eu estou em casa, mas estou na presença de Deus. Coloque isso entre aspas. Porque você vai descobrir que tem determinados momentos que você vai fazer algo que você não queria fazer e fez, porque você não teve quem colocasse freios ou advertisse. Esse é o perigo que a igreja corre hoje. Nós precisamos ter governo. Eu preciso ter na minha mão a palavra do Senhor. Eu preciso que esta palavra direcione a minha vida, que me governe. Há dias na minha vida que dá vontade de você fazer certas coisas, e eu não faço por causa da palavra. Você vai descobrir que eu sou um camarada
aqui você não vai me ver brigando. Eu não brigo. Não que eu não tenha vontade. Não que eu não deseje até dar uma bicada com o sapato. Mas eu não posso. Porque a Bíblia me proíbe de agir dessa maneira. Porque eu não posso governar uma igreja se eu sou desgovernado. Eu não posso dirigir uma minha família se eu for um cara desgovernado. Eu preciso do governo. Nós precisamos de governo. Quantos homens tem aqui que a mulher de vez em quando balança a cabeça? Rapaz, você tem coragem de falar comigo? Olha para mim. Ih, rapaz, gostei. Ali já levantou. Quando a mulher fala assim, rapaz, mulher tem os 7 sentidos, rapaz. Quando a Lana diz esqueci a esposa do Jonatas. Quando a Patrícia fala assim, Joninha, se ela chamar de Joninha, perdeu. Dá ruim, não dá? Dá ruim. Minha mulher, de vez em quando, ela olha para mim assim. Mulher é um bom governo para o homem. Poucos homens falaram isso. Olha para mim agora. E homem é um bom governo para a mulher. Porque também se ela não tiver um marido que dirige, ela está perdida. Precisa, pelo menos para chamar de bonita uma vez ou outra. Bonito. Tem que ser, irmão. Nós temos que ser. Cosme. Já franziu a testa. Já imaginou uma pessoa que não tem a quem dar obediência? É um infeliz. É uma pessoa que não é feliz. O que é um infeliz? É o que não é feliz. Portanto, Deus usou Sansão para entrar nas fileiras dos filisteus e acabar com aquela bagunça. Só que depois eles voltaram a fazer pior, porque sem governo eles se corromperam. E aí aconteceu o que aconteceu. Agora nós vamos chegar lá no livro de Ruth, que aquele irmão falou na semana passada aqui. Interessante. E eu falei, esse camarada está me atrapalhando, já começou a falar sobre o livro de Ruth. Mas em todos os casos, você não estava aqui, não vai saber de nada. O que vai acontecer lá em Ruth? Eu já estou antecipando o que vai acontecer. O que vai acontecer lá em Ruth é que vai nascer um personagem que vai dar sentido à história lá em 1 Samuel 8, que é quando começa o período da monarquia. O rei. Quantos querem viver pelo menos mais 50 anos? É o tempo que eu vou levar pregando esse assunto. Até eu chegar lá em Gênesis, é daqui a 50 anos. Curva a sua cabeça. Senhor amado, o Senhor sabe que nós estamos falando assim, não é brincadeira. Senhor, nós estamos sendo treinados, estamos sendo habilitados para herdar a salvação eterna, para habitar as regiões celestes, onde não entra tantas coisas que não prestam, graças a Ti por isto. Portanto, Pai, que esta disciplina para nós nos faça bem, nos prepare, porque, Senhor, um dia nós estaremos deixando este mundo e estaremos indo para a presença do Senhor. Portanto, Pai, eu te peço esta manhã por todos nós. Se o Senhor tiver que nos disciplinar, nos discipline, mas não nos deixe, Senhor, abandonados. Não nos abandone, Senhor.
Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda o nosso ser. E que possamos, Senhor, também ter a responsabilidade, cada um de nós, de que nós somos templos do Espírito Santo e que precisamos honrá-lo diariamente, esta presença gloriosa dentro do nosso ser. Assim, Senhor, ajuda-nos a seguir a nossa jornada até a vinda de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.